No primeiro dia de seminário, na parte da manhã, as jornalistas Shirley Souza e Aline Rezende apresentaram a reportagem em São Francisco, sobre o rio que banha grande parte do Nordeste brasileiro. Sempre tive muita vontade de fazer um programa sobre São Francisco, porque em 2006 eu comecei a fazer o programa Planeta Minas Meio Ambiente. E eu fiquei na Mata Atlântica, no Cerrado, fazendo normal, e a minha cidade é banhada pelo São Francisco. Está a 140 quilômetros da nascente. Louca, né? Porque ótimo. E aí surgiu essa ideia. Logo, eu falei, mas não tem como falar do São Francisco sem falar da história dele. E aí logo o Chile apareceu e nós fizemos a dobradinha. Não teve, sabe, não foi uma coisa de pensar muito. Já era um desejo que eu tinha de fazer o programa e ela veio com a ideia. Vamos fazer sobre São Francisco. Pela importância que o Rio tem em Minas Gerais, né? Pela importância que o mineiro dá ao São Francisco. Não teve. Igual eu falei, trabalho teve, mas a dificuldade nossa, ela não teve nada a ver com o tempo. Né? Nós tivemos dificuldade de estrutura mesmo, do roteiro, de como que a gente vai colocar aqui, como que vai costurar, porque costurar esse programa é muito difícil, porque tinha que intercalar a Chile e eu, e não podia fugir muito do assunto, né? Um assunto tinha que entrar dentro do outro. Mas... E um assunto puxa o outro, como a Aline disse, aí começa com a ideia, poxa, tá o São Francisco aí, estão discutindo a respeito da transposição dele, é um rio presente, não só aqui no estado, mas em vários outros, vamos falar? Vamos. O que nós vamos falar do Rio São Francisco? Como qualquer reunião de pauta, né? Começa assim, começa com uma ideia, como é que nós vamos conversar? Nós vamos falar de quê? Vamos falar do meio ambiente, quase tem a questão da transposição, a poluição do São Francisco. Tá, aí vem os outros assuntos. Poxa, mas nós vamos falar disso, tem a ver com a navegação, que tem a ver com a história, que tem a ver com a cultura. E aí foram surgindo todos esses temas que a gente sentiu que ele não poderia ficar de fora. E aí veio essa ideia, bom, então não vai dar para fazer um programa só ambiental, vamos ter que fazer um programa que tem a ver com a cultura, com a economia. Então, e se a gente juntasse então as duas repórteres, vamos fazer... E assim a ideia foi caminhando. Sempre embrionário, um vai sugerindo um editor, um produtor, o próprio repórter, vai costurando. As jornalistas comentaram sobre a diferença do trabalho feito diariamente e as grandes reportagens. Conciliar o trabalho diário com programas especiais como esse, ele se torna difícil, porque só exemplo desse do São Francisco, eu fiquei 10 dias no norte de Minas. Então, são 10 dias fora da sua cidade, fora da sua rotina. Então, se você tem que fazer uma matéria para o dia ou apresentar um jornal, isso fica inviável. Então, mesmo quando você não está gravando, na volta você tem toda a elaboração do texto, você tem a edição que toma e consome o seu tempo também. Então, enquanto você está envolvido na gravação daquele programa, eu acho que você realmente, como repórter, você é absorvido para isso. E também deram conselhos aos estudantes de comunicação. Há pouco tempo a gente estava sentada aí com vocês, éramos estudantes e, como ela bem disse, a gente jamais imaginou estar aqui em tão pouco tempo. O que a gente assistia? Repórteres de muito tempo, né, que enfim estão aí na carreira há tanto tempo, e a gente não, a gente formou não tem pouquíssimo tempo. Então, para mostrar isso, olha, vocês estão aí, mas é possível também fazer um programa que a gente considera também, sem falsa modéstia, de excelente qualidade, sem necessariamente ser o especialista no assunto, porque a gente é repórter. Eu não sou ambientalista, eu não sou formada em cultura antropologia, mas eu descobri isso tudo com os meus entrevistados. Eles nos ajudaram a fazer essa matéria. As informações partiram muito dele. E aí vem da sua capacidade de ser repórter, de saber entrevistar, de saber questionar, de saber perguntar isso para eles. E com a história deles, com a experiência deles, fazer um material como esse. Né, com toda essa sensibilidade, então está disposto a isso. Então, para quem quer ser repórter e acha isso uma aventura, uma delícia, é mesmo, mas rala muito? Rala também. É uma dedicação e às vezes você abre mão da sua rotina, mesmo de vida até particular, né? Porque se você tem que viajar e ficar tantos dias fora, mas o prazer também, para quem gosta, para quem quer se dedicar e fundo no assunto, não tem coisa melhor.